Olá, esse é o Headache Radar, um programa da Sociedade Brasileira de Cefaleia. Olá, eu sou Márcio Natan, sou neurologista da Sociedade Brasileira de Cefaleia e tenho prazer de receber aqui a doutora Bárbara, doutor Luiz, doutora Isabela, para a gente conversar sobre um tema crucial se a gente está falando da Sociedade Brasileira de Cefaleia. É sobre educação em cefaleia. A gente sabe o tamanho da demanda que existe, a gente está falando de uma das doenças que mais gera impacto na vida das pessoas, que mais gera procura por atendimento na medicina como um todo, e não é diferente na neurologia. No entanto, ao contrário da maioria das subespecialidades da neurologia, estudo do movimento, cognição, epilepsia, em que a maioria dos grandes centros tem uma forma organizada de gerar educação a esse respeito, no caso da cefaleia, a maioria das instituições não tem essa organização. Então, o que acontece é que as pessoas que se interessam particularmente pelo tratamento, pela pesquisa em cefaleia, quando vão buscar uma forma de aprimorar, o que elas fazem é acompanhar alguns serviços e na prática vão ganhando experiência. Há alguns anos, o Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo desenvolveu esse programa de Fellow em cefaleia, que tem o intuito de trazer um pouco mais de organização e sistematização no aprendizado do tratamento, do manejo dos pacientes com cefaleia. É o Fellow de Cefaleia da USP. E eu estou aqui com o prazer de receber 3 pessoas que passaram em anos diferentes para contar para a gente um pouquinho da experiência de como foi. Isabela, que atualmente está cursando o Fellow, e dizer qual é a visão de vocês da importância disso na carreira, o que vocês já têm visto. Então agora vamos levar a palavra para quem teve essa experiência. Começa você, Bárbara, conta pra gente um pouco qual foi a sua experiência fazendo o Fellow e como você vê isso hoje na sua carreira. Como o Márcio falou, apesar de a gente saber que cefaleia é muito importante, a gente sente a carência na formação, né? Então a formação dentro de todos, acho que a gente pode generalizar, de todas as residências de neurologia, a carência existe em tratar a cefaleia, em aprender, né, todas as etapas, né, da cefaleia. E isso era algo que eu sentia na minha formação, então acho que esse foi o primeiro motivador de acompanhar o ambulatório. Eu tive uma trajetória de acompanhar inicialmente o ambulatório nessa modalidade que o Márcio explicou, como existe em muitos hospitais, né, a gente fazer um acompanhamento informal para tentar aprimorar nossos conhecimentos. E eu acho que foi até dessa participação que eu vi a carência da gente se aprofundar, inclusive de uma forma mais formal, de a gente elaborar uma grade, um curso voltado para isso, né? Então eu tive o prazer de ser a primeira turma, né? Então ajudei inclusive um pouco assim na formação do Fellow, e que mudou a minha vida, né? Eu acho que eu me considero atualmente uma cefaliatra, né? Eu acho que esse termo a gente tem usado para quem se especializa em cefaleia, e que não entrei na residência de neurologia querendo isso, mas encontrei talvez com uma paixão realmente ao longo do acompanhamento. Então mudou a minha vida, mudou a minha prática. Com certeza atualmente o meu consultório ele é voltado para cefaleia, e tudo assim, que eu acho que todas as etapas, os procedimentos, a gente conseguiu contemplar em um ano, né, que a gente conseguiu criar uma grade curricular e muito rica, que eu acho que consegue capacitar a gente para o mercado de trabalho voltado para a cefaleia. Então acho que posso dizer que ele moldou a minha vida atual, especialmente que eu fiz um caminho de sair de São Paulo depois, para ir trabalhar na Bahia, onde atualmente eu exerço, e eu consigo exercer, me considerar cefaliatra, estar junto da sociedade. Acho que realmente é algo que vai impactar e que tem que crescer, né? Eu acho que assim, por exemplo, lá da Bahia, falando um pouco sobre minha realidade, eu sinto já lá essa carência, e acho que a gente tem que tentar moldar em outros serviços estruturas semelhantes para crescer, porque tem interesse em cefaleia, mas às vezes carência de informação. Sem dúvida, concordo totalmente. Já você, Luiz, você fez o Fellow de Cefaleia em São Paulo e continuou atuando. Como foi para você? O que te motivou a entrar no programa e qual que é a sua visão do programa e depois dele? É difícil falar depois da Bárbara, né? A Bárbara falou quase tudo já, assim, que eu queria falar. Mas tem essa diferença, né? Que eu continuei em São Paulo e, assim, pra mim realmente foi um divisor de águas na carreira mesmo. Eu acho que na residência médica a gente está muito preocupado com todas as áreas da neurologia e se formar um neurologista geral, né? E quando eu fui pro Fellow e realmente passei a ter esse contato maior com a cefaleia, eu comecei a ter maior contato com estudos a respeito disso, metodologia de estudo, inclusive, que é algo que eu talvez eu não me preocupasse tanto quando eu estava ainda adquirindo conhecimentos em neurologia geral, né? E mercado de trabalho em São Paulo
dificilmente vou falar que não tem, né? Mas hoje em dia mudou muito minha visão, assim, do que eu tinha antes da residência. E eu acho que quando eu me comparo a outras pessoas da minha turma de residência, eu acho que muitos deles vêm discutir temas de cefaleia comigo. Então, o que às vezes algumas pessoas pensam que cefaleia é um tema geral dentro da residência de neurologia, que talvez não precise especializar, eu acho que faz muita diferença. E a vivência de casos diferentes no fellow fez toda a diferença para mim. Tanto que hoje em dia é o que eu disse, muitos neurologistas discutem casos de cefaleia comigo, e isso em São Paulo, né? Então, acho que é isso. E você falou uma coisa importante, né, Luiz? Porque a gente fala do fellow de um programa de educação, mas é fundamental na prática, na educação médica, a experiência. E dentro do programa do fellow, talvez a coisa mais rica seja a possibilidade de fazer um acompanhamento longitudinal dos pacientes, né? Então é uma oportunidade de você atender um paciente de um caso complexo e acompanhar esse paciente ao longo de todo um ano, vendo as medidas que você vai gerando intervenção, qual é o resultado. Como você tem visto isso hoje em dia, Isabela? Bom, eu senti muito o que o Luiz trouxe aqui pra gente. Eu sou recém-formada na neurologia, eu acabei de entrar no fellow, né? Temos 6 meses de fellow, 6 meses de vida profissional como neurologista. E foi o que o Luiz trouxe. Eu senti que na residência o tema, talvez cefaleia, fosse considerado mais simples, que a gente não precisaria se subespecializar, mas que na verdade é bem diferente, né? O consultório, o nosso consultório particular, ele tem por mais que seja de neurologia geral, ele tem uma prevalência de pacientes com cefaleia muito grande. E os nossos colegas, infelizmente, acreditam que é simples e às vezes acabam não manejando da melhor forma possível. Por mais que eu tenha apenas 6 meses de formada como neurologista, os meus colegas vêm me procurar para perguntar sobre cefaleia, sobre casos mais complicados que estão no pronto-socorro, internados, que eles não sabem manejar, que talvez, né, na residência não formou essa base interessante para eles, né? Então o fellow de cefaleia, fazer uma subespecialização de cefaleia é de extrema importância, né? É um tema muito prevalente no consultório, no pronto-socorro, na enfermaria, é muito importante mesmo. E eu não poderia falar sobre esse programa sem mencionar a importância da gente estar num grupo de pessoas que tem uma vasta experiência, como é o caso da nossa chefe, a doutora Ida Fortini, os colegas, o Caio Simeone, o Gabriel Kubota, o Bernardo, vocês que passaram pelo fellow, que continuam dando suporte, mais presencialmente o Luiz, o Felipe Reinaldo, e eu acho que esse time acaba fazendo muita diferença para as novas pessoas que estão chegando, para os pacientes, porque a gente sabe que alguns casos são extremamente complexos, são vidas que ficam extremamente afetadas pela doença, e felizmente com o melhor conhecimento a gente consegue trazer um pouco mais de esperança e melhora de qualidade de vida. Acho que é uma iniciativa, como você falou, que a gente começou em São Paulo, mas necessário. Existem outras já no Brasil, eu sei, por exemplo, que existem outras em São Paulo, existe isso em Fortaleza, existe isso no Rio Grande do Sul, mas é óbvio que isso é necessário que se expanda, que outros centros formadores de opinião, formadores de especialistas possam organizar os seus programas. Obrigado pelo depoimento, pela troca que vocês se dispuseram a trazer aqui, e encorajo a todo mundo a pensar sobre essa importância de um programa estruturado. Até a próxima.